O meu nome é José Pedro Correia Soares e os meus amigos tratavam-me por José Pedro Soares. Foi assim que, já na escola, no trabalho e na vida corrente, agora é o José Pedro Soares. Eu sou de uma aldeia próxima de Vila Franca. Quando chega a Vila Franca, há aquela serra muito grande, fica ali por trás, quase próximo da Ruda dos Vinhos, de Cachoeiras. Os meus pais eram agricultores e eu, quando acabei a quarta classe, como todos os meninos da minha terra, fomos trabalhar para o campo. Eu trabalhei no campo, pastei ovelhas, mas eu tinha 13 anos, queria trabalhar, queria aprender uma profissão, fui trabalhar para uma tipografia, para Vila Franca. Mas quando fui trabalhar para a tipografia, fui trabalhar como compositor mecânico, montar as letrinhas todas, eu dava muitos erros. Então foi um motivo porque eu me inscrevi à noite na escola em Vila Franca, a escola industrial. Então, aí foi o meu primeiro ambiente foi esse, junto com os tipógrafos. Os tipógrafos eram uma classe profissional muito interessante. Já não trabalhavam no 1º de Maio, no tempo do fascismo. E eram pessoas com alguma cultura, sabiam da língua portuguesa. Eu conhecia gente extraordinária. E depois, à noite, na escola noturna, também acompanhei com um conjunto de amigos, no 1º ano, no 2º, no 3º. Começámos a conhecer jovens de muitos sítios dali da zona de Vila Franca, desde Alenquer, Carregado, Vila Franca, Alhandra, Alverca, Póvoa, e depois frequentávamos as coletividades à noite, para buscarmos livros, para lermos, e foi nesse ambiente que eu fui politizando e criei consciência da situação em que vivíamos, que havia presos políticos, que havia censura, que os salários eram muito baixos, que havia muita repressão. Então tomei consciência e juntei-me a outros amigos e começámos a lutar enquanto jovens trabalhadores. Então foi assim, primeiro em atividades culturais nas coletividades, ligadas promovendo colóquios, promovendo sessões, sempre que era permitido, e depois à noite também criámos um movimento na escola noturna de Vila Franca, o movimento dos jovens trabalhadores estudantes, que depois irradiou um pouco por todo o país, que é, não queríamos pagar propinas, queríamos ter uma refeição quente, porque nós entrávamos na empresa às 8 da manhã, saímos às 7, íamos logo para as aulas, queríamos ter uma refeição, queríamos ter a oportunidade de ter horas para poder estudar, e então reivindicávamos 2 horas para poder estudar. Queríamos ter uma biblioteca na escola, um espaço onde nos encontrarmos, e começámos então a fazer um movimento de eleger delegados em cada uma das turmas. Isto, enfim, chocou com a direção da escola, então houve um conflito muito grande, então criámos uma pró-associação. Já fazíamos reuniões com a Escola Afonso Domingos, com a Escola do Barreiro, com outros amigos da escola. Criámos um movimento de trabalhadores estudantes espetacular, porque os jovens que tiravam estes cursos de noite eram considerados excelentes profissionais, porque para além do português aprendiam muita geometria, aprendiam coisas que depois nas suas profissões, enquanto eletricistas, serralheiros, eram muito bons, eles sabiam, eram considerados muitos, quase como engenheiros técnicos. Então, tinha um certo prestígio ali, então, e foi a partir daí que criámos, enfim, depois esta luta na escola, alargámos também às empresas, e foi para aí em 68, quando o Salazar caiu, bateu com a cabeça, e foi substituído por Marcelo Caetano, chamou-nos muita atenção. Na altura já havia, os jovens já eram mobilizados para a guerra colonial, a guerra tinha começado em 1961, temos ouvido a Furna de Peniche, e então já os jovens eram mobilizados e nós já lutámos contra a guerra, procurámos esclarecer porque é que os outros países deram independência às suas colónias, porque é que nós devíamos ter... Pois era uma guerra que morriam os jovens, então lutávamos contra a guerra, fazíamos já convívios, na altura aparecia muito já o Canto Livre, o Zé Afonso, o Adriano, então fazíamos convívios, muitas vezes convidámos, eles participaram em convívios grandes, em Vila Franca e noutros sítios, então foi tudo neste ambiente contra o fascismo, contra a guerra colonial, pelo direito dos jovens aos 18 anos, pela liberdade. E na altura fui contatado por um membro do Partido Comunista Português. Me deu um avante clandestino e disse: toma lá, lê, depois falas comigo. Eu, de facto, vi aquilo, fiquei esperto. Falava da luta dos pescadores, da luta dos quartéis, da luta dos movimentos de libertação, né? E falava também da luta do Vietnã, que era uma coisa que na altura todos nós acompanhávamos, que era a grande guerra que havia, eram os Estados Unidos contra o Vietnã. Tudo aquilo, enfim, eu impressionei-me muito e depois falava das pessoas que estavam presas. E já alguns dos nomes, o Dias Lourenço, o Zé Vitoriano, muitos estavam presos. Eu sempre... Então aquilo foi a forma de eu me politizar. Então liguei-me ao Partido Comunista. Então os meus camaradas do partido chamaram, eu comecei a assumir responsabilidades, trabalhei em Vila Franca numa oficina
da tipografia, mas fui trabalhar depois para a Alverca, para a OGMA, que era uma empresa que tinha 5.000 trabalhadores, era muito grande, e aí começámos a desenvolver as nossas lutas, comecei a assumir responsabilidades. Alguns dos meus amigos passaram à clandestinidade ou fugiram, e eu fui ficando com mais responsabilidade. Então foi assim, foi muito interessante, fazíamos documentos, escrevíamos nas preços, ajudámos a organizar o 1º de Maio, as manifestações do 1º de Maio. Portanto, fui aqui nesse ambiente de jovens trabalhadores na escola à noite, em Vila Franca, e naquela zona industrial, ligado também aos livros, à biblioteca, ao gosto pelo conhecimento, que eu fui politizando, não? Muito grande que era necessário pôr termo ao fascismo e conseguiu-se, de facto, mobilizar todos os setores, os jovens, as mulheres, os operários, os intelectuais, os poetas e os militares também. E isso chegou aí, então o 25 de Abril resultou, a sua gênese está, de facto, nesta luta desenvolvida ao longo de muitos anos, e os militares tiveram essa noção, sobretudo os jovens militares, foram eles que diziam que a guerra tem que, de facto, terminar, já não basta substituir este ou aquele, não é? Então foi esse gesto. Nós sabíamos que esse levantamento nacional iria acontecer, muitas vezes aqui presos, e como é que isso vai acontecer? Será que os trabalhadores saem das fábricas e param a autoestrada e param os barcos do Tejo? E não sabíamos bem como é que era. É um quartel que se revolta, e afinal foi um movimento militar que se juntaram. Portanto, não sabíamos que a perspectiva era essa. Era o povo que tinha que se mobilizar e dividir o fascismo. Eles já estavam divididos, não é? Também a nível dos militares, na Assembleia Nacional já havia fraturas, portanto o governo estava isolado internacionalmente, já muito isolado. A guerra colonial foi um fator novo na luta dos portugueses, porque até o Papa Paulo VI recebeu os chefes dos movimentos de libertação, não é? O PAIGC acabou por fazer um congresso nas partes já libertadas, as contradições eram muitas e, de facto, parte do orçamento do Estado era gasto com a guerra. Recordo-me, para aí em 71, 37% eram um escoamento das energias nacionais. Isto tinha que ter um fim, até porque outros países já tinham terminado. Então, o que é que aconteceu? Eu já tinha muita atividade e os meus camaradas diziam: pá, tu tens que ver, se calhar tens que passar para a clandestinidade, tu já não podes ter... Pá. Mas, entretanto, eu fui chamado para fazer a tropa. Eu, como trabalhava em Alverca, nas OGMA, só fazia 2 meses de tropa, porque aquilo eram oficinas militares. Então fui para a Carregueira, aqui para Sinta, e na Carregueira fui preso ao fim de 2 meses, jurei bandeira. Eu fui preso porquê? Porque houve um fulano que foi preso e traiu. Já tinha estado preso e a polícia terá dito: bem, agora vais passar o resto da tua vida aqui na cadeia, mas já tens que dizer tudo o que sei. E ele traiu, então denunciou um conjunto. Portanto, eu fui preso com mais de 100 pessoas aqui na zona de Lisboa, e quando fui preso, a PIDE já sabia muitas das coisas que eu fazia, das reuniões em que participava, dos convívios que fazia, pessoas que eu trouxe para o partido e para a oposição, porque eu era muito ativo, era muito dinâmico, e a PIDE, quando me apanhou lá: estás cá, agora tens de contar tudo. E eu não contei nada. Fui preso na Carregueira e depois foram buscar. A PIDE foi-me buscar. É giro que todo o quartel parou tudo à porta de armas. Foi muito giro. Os soldados, meus companheiros, porque lá já fazíamos reuniões entre os soldados também, e levantaram todo. Vila Franca, eu era de ver. Vila Franca, como quem diz: resiste, pá. Gostamos de ti. A tua luta é nossa. Foi interessante. Então, a PIDE foi-me buscar e levaram-me para António Maria Cardoso. Tiraram-me aquelas fotografias de lado, assim, e depois disseram: então, conte lá. E eu recusei-me sempre a falar assim: não queres falar? Então agora vais para Caxias e amanhã estás cá. Então assim foi. Levaram-me para Caxias, para uma sala 17, já não me recordo, é uma sala isolada, no 3º andar, onde fiquei isolado, tiraram-me tudo, relógio, tiraram-me tudo. Então, foram buscar, então trouxeram-me no outro dia seguinte, ao meio da tarde, e assim: então cá estás tu, tens que falar. Era uma sala, as salas de interrogatórios, havia uma mesa, 2 cadeiras, estavam sempre dois PIDEs permanentemente, e de vez em quando vinha uma série deles, o inspetor. Então queriam que eu falasse, eu recusei-me sempre. Obtive ali uma primeira vez 6 dias e 6 noites. Mas ao fim da primeira noite tiraram a cadeira. Eu disse: agora também não como. Eu estive sem comer aquele tempo todo e de pé. E foi uma resistência brutal. Já me queriam enfiar um bolo com leite, né? E esperneava, né? Mandaram-me novamente descansar. Vim uma noite para Caxias, depois no dia seguinte, ou nos dias depois, levaram-me novamente para António Maria Cardoso. Tive mais 6 dias e 6 noites. Aí já me bateram muito, enquanto nos primeiros dias foi tortura de sono, não me deixavam dormir, já me bateram muito. E eu recordo-me, depois ao fim da 4ª noite, era para aí 5 horas da manhã, o sol estava a nascer, parece que
a intensidade das luzes era mais forte e estava mesmo perdido, Então eles traziam um conjunto de fotografias, assim, quase armado de herói, estás a ver quem é estas pessoas? Eles estão a falar de ti, assim, não conheço ninguém, sempre recusei, não conheço ninguém. Mas que eu comecei a levar muita pancada, e ao fim desses 6 dias e 6 noites, mandaram-me novamente para Caxias. Eu sei que no dia seguinte tive uma visita com a minha mãe, mas antes disso, havia um corredor, iam buscar para a salinha e havia uma sala individual, estas visitas eram individuais. E havia um vidro e o Pido disse, você agora vai para, ou vais, tratavam por tu, vais para a visita, mas não podes dizer nada do que aconteceu. Eu calei-me, né? Estava a minha mãe, uns irmãos e tal, e a certa altura disse, já tive 6 dias e 6 noites, estão-me a bater muito, dizem que vão matar. Acabou a visita. Né? Então, nesta altura, estávamos em julho de 1971, a PIDE acabou os interrogatórios em Lisboa, porque havia presos que gritavam, portanto, os interrogatórios passaram a ser em Caxias, no Reduto Sul de Caxias. Então, levaram para lá mais 2 dias para interrogatórios, como a coisa não, eu dizia que não fazia declarações, depois levaram uma última vez, de 6 de agosto de dia 27, 21 dias na sala de interrogatórios, 21 dias, só dormi uma noite ao fim de 8 dias e 8 noites. Aí é que já foi, bater muito, eu cheguei a estar todo preto, com o pescoço assim, com os olhos, foi tudo, despiram-me todo para me juntarem com pomada. Houve uma, aí para a 7, 8ª noite, entrou um grupo e eu contei-os, que era uns 18, diziam, fala ou não falas? E eu, boca calada, eu vi um puxou por um cavalo marinho, parecia aquele circo, quando aquilo anda no ar, faz, parecia, aquilo bateram-me tanto nas costas, a minha roupa ficou completamente rasgada, ficou tudo, era o chão cheio de sangue, até com os pés, vamos parar. Eu já estava desnorteado, ainda dei um soco numas, quer dizer, quanto mais, já estava mais pancada. Portanto, eu estive ali, ao fim de mais 2 ou 3 noites, trouxeram um colchão, deitaram-me ali, eu sei que já ia assim à parede, mexia, parecia bichos, parecia coisas, já não sabia, de vez em quando fechava os olhos, davam-me copos de água na cara, batiam muito, havia uns tiros, eu não sabia o que era aquilo, parecia umas pistolas, não? Depois comecei a ouvir também, barulhos, parecia a minha mãe, a minha namorada. Eu nem sabia o que era aquilo. É giro que a seguir ao 25 de Abril houve uma televisão estrangeira que me pediu para ir lá à sala de interrogatórios para mostrar. Eu estava a falar isto, eles estavam assim, então não está a ver aquele buraco ali na parede? Era ali que eles mantinham os sons, portanto, eles gravavam sons até com algum relacionamento com a pessoa, com filhos, ou com... Então, e nós estávamos... Depois ouvia muitas chibatadas, assim, estão a bater nos outros ao lado, aquilo era uma coisa, portanto... Então acabou esses 8 dias da mesma noite e depois foi mais 11 de 8. Eu creio que já devia estar a passar-me para o outro lado, portanto eu já não sabia onde estava, eu sabia que não podia falar, mas eu só via claridade, já não tinha ideia de onde é que estava, via janelas, via portas, ia assim a mexer, mas eles riam-se, portanto, né? Ia apanhar bichos no chão, trocava tudo, né? Batia de vez em quando, batia com a cabeça na parede. Sabia apenas que à entrada, na primeira porta à entrada, havia uma mesa, as famílias, quando vinham para as visitas, que tinham que ali identificar-se e deixar as suas coisas. Soube isto só mais tarde, mas aqui tinha uma porta. Aqui tinha porta, ali também, aqui já não me recordo. Tinha a primeira porta, esta segunda porta, porque eles fecharam a porta e só depois é que abriram. Não me recordo aqui ter porta, não tenho ideia. Portanto, isto aqui era parede também, era parede, havia apenas uma porta para a sala. Eu recordo-me deste momento aqui da entrada e ver aquele muro, não sei se estava assim pintado amarelo, e aquela ansiedade de agora é que vou conhecer um conjunto de pessoas que sempre ouvi falar, que era o Dias Lourenço, o Dinis Miranda, o José Magro, um conjunto de companheiros que cá estavam há muitos anos e que nós lá, uns com os outros, os jovens, falávamos que eram pessoas que estavam presas já há muitos anos. Então, estavam cá alguns mais de 10 anos, então quem eram essas pessoas, tanto que se falavam, que alguns tinham já fugido da cadeia, tinham retomado a luta, tinham regressado novamente, então, já que tinha sido julgado e tinha que cumprir pena, então que viesse também conhecer este espaço, então isso marcou muito, mas esta ansiedade, como é que é, em que celas é que estão isolados individualmente, estão em salas, como é que é a refeição, como é que são os carcereiros e também a higiene, é aquelas perguntas que eu era muito jovem. Quando posso meter, ou falas. Então eu não falei,
não falei, foi uma prova muito difícil. Eu sabia que muitos amigos meus tinham estado 5, 6 dias, tinham levado, mas estar 33 dias e 33 noites, nunca ouvi ninguém que tivesse. Houve uns, o Gervásio teve 18 dias, outro teve 13, mais 20 e tal dias, mas 33 não conheço ninguém. É que aquilo estava, eles vão mesmo matar. Bem, e então, durante este período eu não tinha visitas, então a minha família, acompanhado por amigos, escreveram para toda a gente, para o Marcelo Caetano, para a Assembleia, estão a matar o meu filho, estão a matar o meu filho. Bem, isto teve repercussões grandes, porque depois a seguir fizeram um inquérito da Presidência da República, o Marcelo Caetano terá escrito, vamos ver, mas enfim, disseram, não foi nada, não aconteceu nada, foi um interrogatório normal e tal. Mas a certa altura, já em 1972, fui visitado por Pinto Balsemão e Sá Carneiro. Eles fizeram uma visita para ver a situação das cadeias, como é que as coisas... E então chamaram uma sala, estava um guarda e estava uma mesinha, isto foi em Caxias, e o guarda, quando eu entrei, o guarda chegou-se assim para o pé de mim e o Sá Carneiro disse, senhora, afaste-se que eu quero estar. E a primeira coisa que eu fiz foi despir a camisa e mostrar como é que tinha as minhas costas e como é que tinha as minhas pernas, que ainda tenho nas salas. Eles ficaram assim, fogo. Então, passado para aí um mês e tal, aparece uma coisa no jornal, na altura, uma intervenção do Sá Carneiro na Assembleia Nacional, dizer ao abrigo do artigo da lei não sei quantos, quer que seja prestada informações como é que foi tratado o preso José Pedro Correia Soares. Eu tenho isso comigo, foi uma coisa que deu, pronto, foi isto deu. E depois do 25 de Abril até já encontrei amigos meus que estavam no estrangeiro, que fizeram à guerra e criaram comissões de solidariedade, e então tinham a minha fotografia e chegaram a projetá-la assim à noite em Paris. Houve um que foi mesmo a Itália, não sei qual é que foi, assim nos prédios, punham-se em cima do banco e faziam um discurso deste jovem, está preso em Portugal, é necessário solidariedade, existem muitos presos políticos em Portugal a ser torturados. Portanto, como nós dois fazíamos para os presos, sei lá, da Palestina, quando há situações de injustiça, então isso aconteceu. Portanto, foi muito doloroso aquele período dos interrogatórios. Depois tive um certo gozo, foi passado para aí uma semana, chamaram-me novamente a uma sala onde estavam os fulanos, com umas máquinas de escrever, então para fazer os autos. Faziam muitas perguntas, desde quando faz parte do Partido Comunista Português, desde quando participou em reuniões, desde quando vendeu livros perigosos. E eu dizia, recusa-se a responder, recusa-se. E eles ficavam, senti que ficaram derrotados, foi espetacular essa, quando senti assim, eu sofri muito, mas pronto, não consegui. Isso foi muito importante, porque se eu tivesse falado, iam ser presos muito mais pessoas, e foi um exemplo que foi muito bom, depois os meus amigos jovens divulgaram, o Zé Pedro, foi o Zé Pedro, eu não estou a falar por mim, mas foi um jovem que teve esta atitude, isto foi muito importante para os jovens trabalhadores, para os jovens estudantes, para toda a gente, foi muito importante, porque a PIDE servia-se tudo. Muitos companheiros nossos diziam, pois agora vais para aqui, a tua mulher agora começa a andar com o outro, tu agora já... As pressões psicológicas eram tão grandes, de quem se conseguia portar com fibra até ao fim, era muito importante para todos os outros saber que é possível ser preso e não falar. Eu sempre pus à frente disto tudo da minha vida, eu preferia morrer do que, pronto, é uma questão de dignidade do meu caráter, eu não falar, denunciar, não ia fazer isso. Pronto, então... Depois disso tudo, já os meus companheiros, eu fui preso com uma grande leva de pessoas aqui na zona de Lisboa, e já esses estudos tinham acabado os interrogatórios, já estavam em salas comuns. Quando eu desci, eles deram muito abraço, recordo quando desci, passei para a sala de regime normal, foi-se uma festa, já chegou o José Pedro e tal, porque eu fui dos últimos, fui torturado até ao fim. E depois o que é que aconteceu? Muitos deles foram marcando julgamento, foram sendo julgados, alguns apanharam 18 meses, 19, 20 meses, quer dizer, começaram a sair e eu ainda não tinha sido julgado. Eu já fui julgado com 23 meses. O meu advogado até dizia, José Pedro, agora vamos esperar, porque aos 24 meses vamos pedir o habeas corpus, vocês não podem estar aqui presas, têm que pôr na rua. Mas não chegou aos 24 meses, chegou aos 23, fui julgado e acabei de apanhar uma pena superior a muitos desses, porque apanhei 3 anos e meio de cadeia. Portanto, quando cheguei aqui, alguns que tinham apanhado 2 anos, também começaram a sair e eu acabei, porque estava no pavilhão A, estava muita gente no pavilhão A, muitos presos, mas acabaram por sair e a certa altura éramos poucos e passámos todos para o pavilhão B, todos para o pavilhão B. Foi a mudança que houve. Então, eu fui preso com um conjunto de outras pessoas que também faziam parte do meu processo, simplesmente foram todos julgados em tribunal civil, mas eu, como era militar, transitei para o tribunal militar. Nem que demorei mais tempo, nem que eu tive muito tempo, tive 23 meses em Caxias à espera de ser julgado. Muitos deles apanharam 17 meses, 18 meses, 20 meses, e vieram alguns acabar a cumprir aqui, outros saíram logo, e eu fui vendo a sala onde eu estava, sempre entrando e saindo, e ia ficando à espera. Portanto, então,
foi quando fui julgado em tribunal militar. Também foi muito duro, porque eu acabei de ter uma pena maior que eles todos. Quer dizer, no fundo, foi sempre um mal, foi sempre, enfim, não só tive muito tempo à espera de ser julgado, fui sujeito a interrogatórios de uma violência tremenda e depois então apanhei 3 anos e meio e depois de ser julgado vim para aqui, para Peniche. Foi quando disseram, arruma as suas coisas, suas malas e tal, vai para Peniche. Disseram isto de manhã e depois da parte da tarde trouxeram para aqui, para Peniche. Depois cheguei, vim numa carrinha solar, vim algemado. Quando cheguei ali, pararam no segundo portão, trouxeram-me aqui, vim para aqui. Já estavam aqui 7 ou 8 nesta sala, eu creio que deve ter sido o 8º, penso eu, mas havia mais companheiros noutras salas, foi muito importante. Estava aqui o Zé Magro, o Dinis Miranda, algumas pessoas que eu já tinha ouvido falar, mas que não conhecia pessoalmente. Foi extraordinário, foram abraços muito fortes e muito prolongados e foi muito interessante. Já que tinha cumprido pena, pois que gostei de vir para aqui. A vida aqui era depois, eu recordo nesse dia jantámos e depois do jantar sei que fecharam a porta, e fiquei aqui com os meus companheiros, ainda a falarem, baixo, ouvia de facto este barulho do mar, das ondas, e a furna aqui, e depois estive aqui uns 3 meses, ou 4 meses, já não me recordo, pois era esta rotina, levantava-me, tomava as refeições, ao fim de semana sobretudo tínhamos visitas, alguns, outros não tinham. Havia um regulamento, havia hora para nos levantarmos, creio que era às 8 da manhã, tínhamos, portanto, havia horas para tudo, e para o almoço, e para o jantar, e para encerrar aqui. Como digo, mas já neste último ano as coisas já não tinham a rigidez que tinham momentos anteriores. Eu contava em Caxias, até vinham todos os dias com um pau bater as grades, para saber se estavam cerradas. Eu sempre contava isolamento, cheio de isolamento, barulho, e quando vejo, estava na sala já com outros companheiros, vejo o guarda entrar com um pau na mão, eu não percebia o que era aquilo, então não me tinham dito, então quando vejo ele bater as grades, aqui não me recordo de baterem as grades, pronto, já não me recordo de baterem as grades, era uma medida preventiva também, para se acaso os presos cerrassem as grades, eles saberem, não sabia que. Mas havia então horários para tudo. A nossa vida aqui havia estas rotinas de manhã, depois havia dias em que tínhamos visitas, tínhamos todos os dias um pequeno o convívio lá fora que saíamos e podíamos andar ali à volta, correr, jogar. E depois era aquilo, íamos, falávamos uns com os outros e depois andávamos muito com as mãos atrás das costas, não é? Sobretudo os que não tinham hábitos de leitura, ou que havia também, nem sempre havia, andávamos com as mãos atrás das costas e íamos pensando como é que está a nossa vida lá fora, os nossos companheiros, como é que é isto, agora foi tanta gente presa, a luta voltou outra vez para trás, mas a gente tanto abriu a guerra colonial, não é? Depois sabíamos assim que Portugal, lá na ONU, tinha sido votado sanções contra Portugal, só os Estados Unidos, Israel é que apoiaram todos os outros países, portanto Portugal estava muito isolado, quer dizer, então esta situação mais tarde ou mais cedo tinha que rebentar, o fascismo não podia continuar, portanto, então esses motivos que combinávamos, falávamos, continuámos com a luta, a nossa luta no fundo era para já ajudar todos para que não ficassem baixo. O simples facto de estarem afastados da família e terem sido condenados, que deviam sentir orgulho na luta que deviam travado, portanto, e deviam sentir de uma forma positiva, não irem abaixo, cuidarem da sua saúde, do seu aspecto físico, fazerem ginástica, por outro lado, atualizarem, procurarem ler, falarem com outros, que isto foi sempre também um local de luta e de resistência também. A cadeia também era um local de luta e resistência. E, nesse sentido, os presos que aqui estavam deviam estar mais preparados também politicamente, ideologicamente, culturalmente, não é? Isso era muito importante. Então essa preocupação, sobretudo dos que estavam cá há mais tempo, era isso. Então agora, quando chegavam, então, que instruções é que tu tens? Não sabes ler? Ensinavam a ler. Já ensinavam português, matemática, enfim, havia sempre, emprestavam livros, trocávamos opiniões, fazíamos sempre isso e depois íamos circulando, muitas vezes com as mãos atrás das costas, íamos falando uns com os outros, depois havia o recreio, havia... Porque era assim estas rotinas. Nós, neste último ano, já tínhamos melhores condições de circulação, porque houve períodos anteriores em que os guardas tiravam os jogos, o xadrez, faziam com que os meus companheiros tivessem que falar alto, eles queriam ouvir tudo. No último ano a situação já era diferente, já podíamos circular, estávamos aqui presos, não é, sujeito, com uma alimentação muito má, com o médico que vinha cá de vez em quando, e nós tínhamos médico, podíamos ir à enfermaria, mas as condições eram, podíamos escrever, sabíamos que as cartas eram todas lidas, porque algumas não chegavam ao seu termo, outras não recebíamos, se apareciam denúncias sobre
coisas que aconteciam na cadeia, os guardas, na sua censura, não deixavam que as cartas seguissem. Portanto, era assim, exigíamos que tivéssemos mais visitas comuns, que pudéssemos estar com as nossas famílias, que pudéssemos receber amigos, porque nós não podíamos receber amigos, só pai, mãe, irmãos, portanto, eram aquelas famílias dos primeiros graus. Portanto, era uma luta que estávamos assim atrás. E essas lutas fazendo exposições escritas, pedindo reuniões com o diretor da cadeia, com o chefe dos guardas, íamos sempre assim, exigindo que recebêssemos mais jornais, tivéssemos acesso a mais informação, mas nesta altura já tínhamos, recordo-me aqui, mas quando passei para o pavilhão B, já tínhamos uma televisão, já tínhamos melhores condições de acesso à informação. Então, de ferro, e ali também, em frente era a cozinha, que só raramente se abria, e este também, porque havia uma porta mais pequena aqui, que eles abriam para nós passarmos para as visitas. Nunca abriam o portão todo, só abriam a porta no meio. Pois não circulavam, mas nós encontrávamos formas de manter esta ligação, até porque havia ações que tínhamos que coordenar todos ao mesmo tempo, nos mesmos dias, não tínhamos, em cada piso podíamos falar uns com os outros, mas depois entre pisos e entre pavilhões não, tínhamos que encontrar sempre uma forma de passar mensagens. Isso, eu aqui, por exemplo, cheguei a ser portador dessas mensagens, creio que quando estava aqui, ia à enfermaria, e à entrada da enfermaria havia um banco, eu sentava-me no banco e colava por baixo assim, levava já uma coisa com massa de pão, com a mortalhazinha, escrevia aquilo que queríamos, que embrulhávamos e procurava colar ali, enquanto o guarda ia lá dentro, e depois vinha-me embora, sabia que estava combinado que naquele mesmo dia havia outro companheiro que ia à enfermaria levar a injeção, então ele sentava-se também ali, porque esperava e aproveitava, trocava as coisas. Em Caxias era diferente, quando ia lavar, não sei se aqui também, quando ia lavar louça, a roupa, estendia, por exemplo, nos piugos castanhos que eu tinha, deixava lá dentro numa coisinha, e depois eram castanhos. Os amigos de outra sala já sabiam que ao lado dos piugos castanhos estendiam a roupa deles, então quando apanhassem roupa levavam também os meus piugos. E na dobra do piugo vinha lá uma mensagem que dizia, no dia tal, temos todos fazer uma carta, no dia tal, temos todos ir à janela e gritar que a comida não presta, temos todos escrever exigindo mais visitas comuns, ser recebidos pelos amigos. É assim que fazíamos essas coisas. Sim, algumas coisas concertadas. Houve mesmo alguns amigos ao longo desse tempo que foram apanhados de troca de mensagens. Contaram-me um dia que o Zé Vitoriano, li até há dias num livro, o Zé Vitoriano foi apanhado com uma mensagem, então foi apanhado, agarrado, ele queria que engoliu, então a mensagem, e depois foi novamente levado e está aqui uma cela perigosa e tal, foi julgado novamente, apanhou mais 5 anos e meio. Um preso que estava dos mais castigados, creio que teve 12 ou 17 anos, uma das vezes apanhou 5 anos e meio porque foi apanhado na mensagem e foi acusado de pertencer a uma cela perigosa na cadeia, creio que aqui era o século, creio, e nós procurávamos ler aquelas notícias. Eu recordo-me quando cá estava já há 3 meses, pediram-me, organiza uma conferência de imprensa. E eu não sabia como é que era, agarrei umas folhas de papel e todos os dias lia ao jornal e dizia as informações económicas, as na saúde, as relações externas, informações que vinham sobre os jovens que morriam nas guerras coloniais. Portanto, e depois um dia juntámos todos ali, o guarda estava afastado, juntámos, então eu fiz aquela palestra quase de 1 hora, procurei, com a minha experiência, dizer qual era a evolução da economia, que era no início do novo ano, entrava novamente um orçamento de Estado, como agora, o que é que se gastava com a guerra, o que é que se gastava, onde é que havia insuficiência, quer dizer, viu como é que o regime estava a organizar as coisas todas, e falava assim das lutas que tinha havido, do número de pessoas que emigraram clandestinamente para fora do país, por questões de liberdade, mas também questões de necessidade das suas vidas. O fascismo, nós ligávamos muito também a situação, falta da censura, falta de liberdade, toda a repressão, que era tremenda, também à situação social, porque muitas aldeias, muitas vilas, as pessoas viviam muito mal, sem alimentação, não havia esgotos, não havia eletricidade, não havia, o país também, do ponto de vista social, estava muito atrasado. Muitas pessoas queriam ir para a França, até viver pior, mas para juntar algum dinheiro, para comprar depois cá uma casa. Nós sabemos isso, não é? Quase em todos os continentes existem núcleos grandes de portugueses que aproveitaram esse período para fugir, e muitos saíram das aldeias, muitos nunca tinham visto o mar até, mas enfim foram, e assim aconteceu. Mas este período do fascismo foi, na verdade, muito intenso.
segurança. Os nossos companheiros às vezes falavam da situação anterior, do início, não é? Como é que eram os presos, como é que faziam no Alentejo, metiam as pessoas dentro das cadeiretes, tudo aquilo parecia o gado para os mercados, não é? E as pessoas lá vinham, depois eram postos nos postos da GNR, dos governos civis, antes de chegar às cadeias do Aljuba, ou de Caxias, ou de Peniche. Portanto, a situação foi muitas vezes, eles prendiam em grande quantidade. Ultimamente é que já prendiam só, havia um aparelho repressivo muito grande, havia PIDs em todo lado, agentes em cada escola, em cada aldeia, em cada terra, e havia um medo, então eles prendiam só, e quando prendiam uns, os outros afastavam-se da sua casa durante uns dias para não serem presos, iam para o estrangeiro. Portanto, havia um clima de medo muito grande, o clima de medo era muito grande. Ao atravessar este terreiro, ao lado do guarda, abriram a porta do portão para entrar aqui no A, e os meus companheiros que estavam no B viram o Gervásio, porque eu estava em contato com o Gervásio antes do 25 de Abril. Gervásio era um quadro clandestino do Partido Comunista. E estava também o Horácio Rufino, creio eu, um outro meu amigo de Vila Franca, que também, da minha idade, também sofreu muito. Então o que é que aconteceu? Eles diziam, oh Pedro, e o Gervásio dizia, ainda te recordas daquilo que o teu pai dizia, que ouvia os cães durante a noite? Porque a PIDE já sabia, quer dizer, quem me pôs na cadeia tinha dado informações dos locais onde nós fazíamos reuniões, e a PIDE já andava a ouvir, e durante a noite foi escutar próximo desses sítios para ver se apanhava alguém. E o meu pai ouviu um cão ladrar e era alguém que fugiu. Portanto, já era a PIDE que... Recordas-te, portanto, o Gervásio era muito arguto, porque ele fugiu diversas vezes da mão da polícia. Então foi uma coisa mesmo assim. Então ele estava só... Então foi assim, a chegada foi... E as pessoas aqui também já sabiam que eu já estava há muito tempo, fui dos presos que mais tempo tive em Caxias, e depois tive aqueles interrogatórios dolorosos, né? Enfim, foi uma coisa assim, então, Pedro, e depois aqui foi uma festa extraordinária, abraços, tive que deixar a mal, foi muito giro, porque, pronto, já conhecíamos as histórias, assim, uns dos outros, não é? O Pedro era dos, talvez, o mais jovem, não estou aqui. Pois, era dos mais jovens. Comigo foi preso, havia uns jovens, havia outros assim da minha idade, mas eu, se calhar era aquilo que a história que se contava daquilo que me fizeram foi a mais dolorosa. Aconteceu porque é que aconteceu uma vez, já estava em Caxias, fui internado, fui ao hospital, e depois o Ângelo Louso disse-me, José Pedro, tu tens de contar isso tudo que se passou contigo. Eu comecei a escrever, acabei, depois já estava em Caxias, já estava na prisão. Então o que é que fiz? Escrevi tudo numa mortalha. E depois eu fumava cigarros Porto. E um dia tirei os cigarros todos, cortei os cigarros e embrulhei esta informação toda no fim do maço de cigarros. Pus ali, portanto, depois pus lá mesmo os cigarros por cima, e só, porque se cortava só uma pontinha, porque tirava-se um de cada vez. E um dia tive uma visita em comum, e era toda apalpada antes de ir para lá, mas levava assim um maço de tabaco na mão. E o meu irmão fumava tabaco também, Porto, os cigarros, e eu troquei na visita. Portanto, ele levou um maço de tabaco e eu fiquei com o dele. Ele queria fumar, dizia, pá, não fuma destes, dizia ele também. E ele depois em casa começou a abrir aqui os cigarros, iam só metade, até que viu. Então, essa informação foi depois dirigida para o movimento democrático das mulheres, que fizeram um livrinho, uma história muito peculiar de um conjunto de páginas, o que é que tinha acontecido comigo. Eu, posteriormente, ao 25 de Abril, fui à Torre do Tombo visitar os processos. Então lá está uma coisa em A4, diz confidencial, é a gravação da PIDE. Portanto, todo esse texto foi lido na Rádio Portugal Livre, que era exemplo de um jovem, aquilo que passou nas mãos da PIDE. Então alguém leu aquilo na Rádio Portugal Livre, eles gravaram e depois escreveram, então diz confidencial. Eu tenho isso comigo, é um documento. As visitas, muitas vezes, já sabíamos, porque na visita anterior, os nossos pais diziam, olha, nós vimos no domingo, ou no domingo não venho eu, veio o tio ou veio o irmão. Portanto, sabíamos que mais ou menos... E era sempre uma ansiedade, de que horas chegam, como é que vem e tal. E depois até que o guarda vinha, senhor José Pedro, ou o senhor Dinis Miranda, prepare-se para ir à visita. E nós arranjávamos, e depois não iam todos ao mesmo tempo, íamos de cada vez, e os guardas acompanhavam-nos. E quando lá chegávamos, já não me recordo se éramos nós que estávamos os primeiros sentados, creio que era, porque as visitas entravam à entrada, identificavam-se, e creio que só quando o preço chegava é que as visitas entravam. Eu digo isto porque havia um menino, filho do Zé Ernesto de Cartaz, dizia, mas o meu pai não tem pernas, via sempre o pai ali sentado com aquele muro, o pai não tem pernas, pronto, de dizer, o pai chegava, não chegava depois, o pai já estava lá sentado quando entrava, penso que seria isto. Portanto, e as visitas eram um pouco assim, porque era um vidro em frente, o som apenas circulava para aquelas partes laterais, e nós tínhamos que falávamos, não dava para passar mensagens, não é? Até porque os guardas estavam sempre de um lado e do outro, não é?
E era sempre assim, os pais, os irmãos, não via assim nada, me dizia, olha, quando for anos temos que pedir uma visita em comum. Cheguei a ter uma visita em comum, porque faço anos em março, tive uma visita em comum. A visita em comum era numa sala, era num outro sítio diferente, podíamos estar, sempre com a presença do guarda, mas podíamos beijar os familiares. Gostou-nos muito, sobretudo, eu era jovem, a minha namorada não veio, a namorada na altura vinha apenas os meus pais, os meus tios. Eu recordo-me que havia companheiros meus que tinham filhos, eu recordo-me de um que estava ao meu lado, tinha uma miúda, ele punha a mão no vidro e a menina tocava no mão do pai, não é? Assim, mas depois olhava assim para o guarda, como quem diz, estás-me a ver, isto porque havia este medo institucionalizado, medo, não é? Medo, não é? Assim, porque não sabia porque é que o meu pai está preso, não é? Uma menina ou um filho, porque é que o pai está preso? Fez mal a alguém, não é? Fez mal, não é? Então via ali o guarda, não é? Mas sabia que o pai era uma pessoa boa, que até lá fora perguntava, então como é que está o teu pai? Dá-lhe um abraço, ele é dos nossos. É dos nossos, mas como é que isto se passa, não é? Tantas visitas eram sempre assim, estas coisas muito... este esperar por uma... Era sempre bom, porque havia novidades. Olha, o tio, está bom, fizemos isso. Havia sempre histórias de famílias, de amigos que se contavam. E isto era bom, era um contacto, porque o resto aqui éramos sempre as mesmas conversas, circulávamos no mesmo corredor, e era antes dessa ligação com... As visitas era muito importante.